Fala galera, tudo tranquilo? Gente, então, continuando a parte de vetores, hoje nós vamos ver o último assunto de vetores. Peço que vocês prestem muita atenção nessa aula número 5, porque é uma aula muito importante. Aqui eu vou tratar com vocês a parte de decomposição vetorial. Eu posso falar decomposição vetorial ou componentes retangulares de um vetor. Gente, esse assunto aqui, acreditem, daqui em diante nós vamos sempre, dependendo do tema que você esteja estudando, seja comigo, seja com o professor Marcos, nós estaremos sempre falando alguma coisinha e usando esse assunto aqui. Então, isso tem lá em queda livre, isso tem na parte de equilíbrio, né? Isso tem nas leis de Newton. Então, decomposição vetorial ou componentes retangulares de um vetor, como você prefira chamar. Prestem bastante atenção. Pessoal, é o seguinte, antes de falar de decomposição vetorial, eu preciso fazer só um lembretezinho, mas eu vou ser bem rápido aqui, bem prático, que é um lembrete ou uma revisão das chamadas relações trigonométricas do triângulo retângulo. Bem, aqui eu fiz, desculpe a qualidade do desenho, não está das melhores, tá? Mas, enfim, né, é o que a gente tem em mãos nesse momento para poder ver o conteúdo. Então, o que nós temos aqui é um triângulo retângulo em que eu tenho os seguintes lados, lado A, lado B, e, gente, esse lado aqui que é oposto ao ângulo de 90 graus do triângulo retângulo, ou que, olha o macete, eu posso fazer uma setinha, né, com o ângulo de 90 graus, essa seta sempre vai apontar para um lado do triângulo que é chamado, e esse lado é chamado de hipotenusa, que é o maior lado do meu triângulo retângulo. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo de catetos A e B e hipotenusa que eu estou chamando de C. Tudo bem até aqui, galera? Bom, o que nós temos desse triângulo retângulo então? Bom, acabei de falar, a hipotenusa C, A e B serão os catetos. Não estou ainda falando em cateto oposto ou cateto adjacente. Simplesmente A e B são chamados de catetos do meu triângulo retângulo. Certo até aqui, moçada? Bom, para eu poder continuar o meu estudo, eu preciso agora, nesse mesmo triângulo retângulo de lados A, B e C, eu preciso definir um ângulo de estudo. Eu poderia pegar esse ângulo aqui de cima, mas aqui por uma questão de praticidade, eu estou pegando esse ângulo aqui de baixo. Agora sim, depois que eu defino um ângulo, e para definir esse ângulo eu vou usar uma letra grega chamada de alfa, certo, pessoal? Acho que vocês já estão mais acostumados com ela, né? Então, em relação ao ângulo alfa, o meu B ele vai virar cateto oposto. Então, o B é cateto oposto. O A, em relação ao ângulo alfa, ele é o cateto adjacente, pois ele está junto da hipotenusa, formando o ângulo alfa. Uma observação, se eu tivesse escolhido trabalhar com esse ângulo aqui de cima, o lado A não seria cateto adjacente, ele seria cateto oposto. E o B não seria cateto oposto, seria cateto adjacente. Mas, enfim, né, para esse ângulo de baixo aqui, que é o ângulo alfa, o B é cateto oposto, o A é cateto adjacente. Se vocês quiserem anotar aí, é bom. Bom, aqui, galera, é decoreba, ó. Nós temos que saber que o cosseno de um ângulo, no caso do ângulo alfa, que é o ângulo que eu escolhi, qual é a definição de cosseno? Cosseno é cateto adjacente divididos pela hipotenusa. Logo, substituindo isso, né, isso vocês fazem na matemática direto. Qual é o cateto adjacente ao ângulo alfa mesmo? É o lado A. Então vai ficar A sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado C. E o seno também, moçada, tem que estar na ponta da língua isso aí, tá? Essas duas definições tem que estar na ponta da língua daqui em diante, né? Mas eu acredito que vocês já estão aí bem adaptados, acostumados com isso. Então, galera, só pintar melhorzinho aqui, ficar mais caprichado. Seno do ângulo alfa é o cateto oposto divididos pela hipotenusa. Então vamos lá, cosseno de alfa é cateto adjacente pela hipotenusa. Seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo alfa é o lado B, por isso vai ficar B divididos pela hipotenusa, que é o lado
C, certo? Então, gente, seno de alfa vai ficar B sobre C, cosseno de alfa vai ficar A sobre C, por causa dessas duas definições aqui, certo, galera? Quero isso na ponta da língua para ajudar. Bom, agora que nós fizemos esse lembretezinho aí, né, com esse assunto é assunto de nono ano ou oitava série, vamos para a física agora. Vamos para a parte de decomposição vetorial, ou que eu posso também chamar de componentes retangulares de um vetor. Para isso, considerem o plano cartesiano eixos x e eixo y. Lembrando que o eixo x a gente considera ele na horizontal, o eixo y a gente considera ele na vertical. X é a abscissa, y é a ordenada. E nós vamos traçar aqui, ó, partindo da origem, um vetor A representativo, onde esse vetor A vai formar um ângulo alfa com o eixo horizontal, que no caso é o eixo x. Dica, moçada, daqui em diante, quando você for... Nós temos, na verdade, dois ângulos, né? Um ângulo do vetor A com o eixo horizontal, um ângulo do vetor A com o eixo vertical. Esqueçam, nunca, atenção que eu vou falar agora, nunca trabalhem com o ângulo entre o vetor e o eixo vertical. Sempre trabalhe com o vetor e o ângulo entre ele e o eixo x, que é o eixo horizontal. Então, sempre em relação ao eixo horizontal, tudo que eu vou explicar daqui para frente. Considerando que esse ângulo, né, ele seja igual a alfa, neste caso aqui. Mas nos nossos exercícios, geralmente nós trabalharemos com os ângulos notáveis, que são de 30, 45 e 60 graus. Então, o valor do ângulo aqui, se é 30, se é 45, se é 60 graus ou outro valor, ele vai dar na figura, ele vai dar no exercício ou vai dar na forma de texto te contando, beleza? Vamos disso daqui, então, obter as componentes retangulares do vetor A. Gente, vamos lá então. Pegando o mesmo desenho, certo? Pense da seguinte forma. Imagine, vamos agora trabalhar com esse lado direito aqui, ó, que o vetor A, vamos pensar na construção. Faz de conta que esse vetor A é uma viga, né? Todo mundo sabe o que é uma viga. Uma viga de madeira, uma viga de concreto, enfim, uma viga, beleza? E ela está aqui, ó, nessa diagonal. Eu venho aqui em cima e acendo uma lâmpada. Pessoal, ao acender a lâmpada, essa lâmpada vai projetar uma sombra. E essa sombra vai ser projetada aonde? Essa sombra vai ser projetada no chão. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha pontilhada aqui e eu vou medir a projeção, ou seja, o tamanho dessa sombra aqui no chão. Essa sombra aqui no chão é a minha componente AX. Por que AX? A do vetor A, X do eixo horizontal. Certo aqui? Reparem que eu construí pegando essa projeção, essa linha pontilhada, e a minha componente AX e o vetor A, eu desenhei um triângulo retângulo. Sim ou não? Para este triângulo retângulo, o meu vetor A, ele representa a hipotenusa, pois ele está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. E aqui no chão, como ele está junto, né, a componente AX é o cateto adjacente, certo? Já fazendo uma associação com a matemática. Então, guardem isso por enquanto. Bom, agora... Então é isso. O AX nada mais é do que a projeção da sombra desta viga, vamos pensar numa viga, né? Aqui no chão. Né? E você vem medir quanto que tem de comprimento aqui, ó, essa sombra, né? Isso é a medida do AX. Bom, seguindo essa mesma linha de pensamento, seguindo esse mesmo raciocínio, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar a lâmpada lá de cima. E agora eu vou colocar essa lâmpada bem na minha horizontal. Deixa eu só voltar um slide aqui, ó. Então eu tirei a lâmpada lá de cima e coloquei ela na horizontal, estão vendo? Quando eu fiz isso, fazendo de conta que o meu vetor A seja uma viga, né? Só seguindo esse raciocínio. Agora,
Se a lâmpada está aqui, ó, nessa posição de lado, né? Ela não vai projetar uma sombra dessa viga aqui no eixo Y. Faz de conta que o eixo Y é uma parede, tá? Só fazendo de conta. Ou seja, com isso, nós não teremos aqui, pessoal, né, uma sombra projetada pela viga, onde a viga é no vetor A. Sim, se nós queremos medir o tamanho dessa sombra, ou melhor, ao medir o tamanho dessa sombra, eu estou medindo a componente retangular AY. Então, o que é o AY? É a projeção, né, desta sombra, entre aspas, ou melhor, é a projeção do meu vetor sobre o eixo Y. Assim como o AX é a projeção do vetor A sobre o eixo X. Como é uma projeção, pessoal, aqui e aqui, onde eu estou passando com o cursorzinho, eles têm a mesma medida. Assim como o AX, né, se eu pensar num triângulo retângulo aqui, ó, né, olhem esse triângulo retângulo. Até eu vou circular aqui com a... Opa, peguei errado aqui. Com a caneta, ó. Olhem só esse triângulo retângulo aqui, ó. Perfeito? Então, assim como aqui mede a y, aqui a medida é igual, porque é uma projeção. Ou seja, é a mesma medida. Eu poderia escrever aqui, ó, AY. Até vamos fazer isso. Eu vou escrever ali, ó, AY. Né? Só vai ficar bem feio, mas tudo bem. Pessoal, esse AY, nesse triângulo retângulo que nós circulamos, em relação ao ângulo alfa, ele não é o cateto oposto agora? Ele é o cateto oposto, ó, que eu marquei aqui. Então, o AX ele vai ser cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. A Y vai ser o cateto oposto em relação ao ângulo alfa. Certo até aqui? Por que eu estou destacando isso, gente? Porque agora eu preciso obter uma fórmula para calcular o AX e uma fórmula para calcular o AY. E nós vamos usar aquelas relações trigonométricas do triângulo retângulo, já que nós temos um triângulo retângulo aqui que eu circulei, certo? Que relações trigonométricas são essas? Seno e cosseno. Enfim, gente, trabalhando com o desenho mais limpo aqui, ó, então AX, aqui em cima você tem AX também. AY, aqui você tem AY também. AY é o cateto oposto, está aqui marcadinho. AX é o cateto adjacente, mas olhem só esse triângulo aqui, ó. Então eu vou circular aqui, ó. Então fiquem de olho só nesse triângulo aqui, tudo bem, gente? Aplicando isso, né, nas relações trigonométricas, vamos começar determinando a componente AX. Bom, o que eu tenho aqui, ó? Para achar o AX, eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Gente, se eu vou trabalhar com cateto adjacente e hipotenusa, eu vou trabalhar com a função seno ou cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa é a função cosseno de alfa, certo? Substituindo agora, cateto adjacente é o AX, hipotenusa é o A. Portanto, eu vou ter que cosseno de alfa é AX sobre A. Gente, como eu quero calcular o AX, eu tenho que isolar o AX. Como que eu isolo o AX? Este A que está dividindo vai passar multiplicando o cosseno de alfa. Enfim, eu vou chegar em A vezes cosseno de alfa igual a x. O certo não é deixar a incógnita no primeiro membro. No caso, a nossa incógnita é a componente AX. Então, só invertendo os lados aí, eu vou chegar nessa fórmula aqui, ó. AX é igual a A vezes o cosseno de alfa. Galera, dica, decorem isto. AX é A cosseno de alfa. Ou seja, sempre que nós pegarmos o ângulo do vetor com o eixo horizontal,
que é o caso da nossa figura aqui, e esse ângulo estamos representando por alfa. Atenção que eu vou falar agora. Então, sempre que você pegar o ângulo do vetor com o eixo horizontal, que é o eixo x, a componente x estará sempre associado ao cosseno do ângulo. Professor, eu vou precisar, em todos os exercícios, fazer essa definição aqui? Não. Né? No cálculo da componente retangular, a componente x sempre estará associada ao cosseno do ângulo. Para isso, desde que você considere o ângulo do vetor com o eixo x, nunca com o eixo y. Valeu esse macete, moçada? Dessa maneira, AX é A cosseno de alfa. Bem, determinamos AX. E agora? Mesmo desenho, só que agora vamos determinar AY. Segundo passo, então. Então, sempre que você trabalhar com componentes retangulares, serão dois cálculos. Primeiro, a componente horizontal, que é o AX. Segundo, a componente vertical, que é o AY. Ah, esqueci de discutir com vocês, mas já que eu mostrei. Bom, para calcular o AY, o que eu tenho aqui nesse triângulo retângulo? AY é o cateto oposto e o A é a hipotenusa. Ou seja, qual é a relação trigonométrica que trabalha com cateto oposto e hipotenusa? É a função seno. Ou seja, AX usamos cosseno, portanto, AY vamos usar seno. Por quê? Porque o AY é o cateto oposto, né? E o A é a hipotenusa. Cateto oposto por hipotenusa é seno do ângulo. Certo até aqui, pessoal? Substituindo, na linha de baixo, seno de alfa igual. Quem é o cateto oposto? A y, então põe lá no numerador. Sobre a hipotenusa, quem é a hipotenusa? É o A, põe no denominador. Mesma história, eu quero calcular a y, então eu tenho que isolar o AY. Para isolar o AY, este A que está dividindo, ele vai passar multiplicando, ficando A vezes seno de alfa igual a y. Como eu quero achar o AY, quem eu quero achar tem que ficar no primeiro membro. Portanto, eu vou chegar que AY é igual a vezes seno de alfa. Portanto, AX é A cosseno de alfa, AY é A vezes seno de alfa. Professor, vale aquele mesmo raciocínio lá do AX? Mesmo raciocínio. Então, nós não precisamos, nos exercícios, em cada exercício, ficar fazendo essa dedução. Desde que a gente sempre pegue como ângulo alfa o ângulo do vetor, que no caso aqui é o vetor A, com o eixo horizontal. Veja, eu não estou pegando o ângulo com o eixo vertical, mas sim com o eixo horizontal. Nessas condições, sempre a componente y estará associado ao seno do ângulo, assim como a componente x estará associado ao cosseno do ângulo. Esse é o macete, moçada. Então, nos cálculos de componentes retangulares, né, você já vem direto para essa fórmula aí que está, né, circulada aqui. Dessa maneira, conclusão. Quem são as componentes retangulares do vetor A? As componentes retangulares do vetor A são duas. Quem? AX. Quem é AX? É A cosseno de alfa. E AY. Quem é AY? A seno de alfa. Então, desde que, vou falar pela última vez, eu pegue o ângulo do vetor com o eixo horizontal, sempre a componente x estará associado ao cosseno, a componente y estará associado ao seno do ângulo. Anotem esta fórmula aqui, que é ela que nós vamos usar nos exercícios. Até aqui, tudo bem? Anotem nos seus cadernos isso. Bem, pessoal, aí eu preparei aqui um único exemplo, certo? Que é o que a gente vai fazer nos exercícios daqui em diante. Vamos ler aqui, ó. Achar o módulo das componentes retangulares do vetor A. Então, vamos lá. Quem são as componentes retangulares do vetor A? São
AX e AY, como eu mostrei aqui para vocês. Então, se eu quero aqui calcular as componentes retangulares, atenção, eu terei duas respostas, né? Uma para x, outra para y, de módulo 8 metros. Quem que vale 8 metros? É o módulo do vetor A. Então, A é igual a 8. Bom, primeiro passo, gente. Primeiro passo é nós fazermos o desenho, fazer a projeção dessas componentes retangulares. Então aqui eu apurei, ó, fui, né, um pouco mais rápido. Então veja, sempre pego o ângulo do vetor com o eixo horizontal, que é o caso aqui, ó, e aqui ele está dando um ângulo de 60 graus. Eu tenho meu vetor A aqui. No eixo X, nós temos a projeção do vetor A, é aquela história, como se eu colocasse uma lâmpada aqui e estivesse medindo o comprimento dessa sombra aqui no chão. Então, aqui na horizontal eu tenho AX e na vertical eu tenho AY, né? Ou seja, como se eu colocasse a lâmpada aqui do lado e ela iluminasse, projetasse esta sombra aqui, ó, na vertical, que é a componente AY, tá? Então, quero achar AX e quero achar AY. Vamos para os cálculos agora. Repetir o mesmo desenho aqui para ficar mais prático para a gente, começando pelo módulo do AX, né? Lembrando que o A vale 8. Gente, então como eu peguei o ângulo do vetor A com a horizontal, não vou fazer essa dedução de seno e cosseno tudo de volta. Eu vou direto para a fórmula. Quem é AX? AX é A cosseno de alfa. Certo, gente? Deixa eu só mudar aqui para minha caneta. Substituindo agora, AX eu quero calcular, A vale 8, cosseno de 60 é 1 meio, ou 0,5. Poderia trabalhar com 0,5 também. Gente, aqui ó, vou cortar 8 com 2. 8 por 2 é igual a 4. Ou seja, a componente AX vale 4 metros. Não esquece a unidade de medida no final. Gente, a componente AX eu já achei. E agora? Agora vamos calcular a y, né? Segunda parte do exercício. Como eu falei anteriormente, pessoal, como eu estou pegando o ângulo do vetor com o eixo horizontal, então, né, é decoreba. A componente AY, ou seja, a componente vertical, ela está associada ao seno do ângulo, assim como a componente horizontal, que é o AX, ao cosseno. Então a montagem fica AY igual a vezes seno do ângulo. AY é igual a vezes seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Vou cortar o 8 com o 2. 8 dividido por 2 é 4. Resposta AY igual a 4 raiz de 3. Deixa assim em termos de raiz mesmo, que está legal. Portanto, dando como resposta final, AX igual a 4 metros e AY igual a 4 raiz de 3. São duas respostas, porque as componentes retangulares do vetor A são duas. Quem mesmo? AX e AY. Beleza, gente? Então tem que ter duas respostas. Pessoal, então peguei aqui um exemplo mais genérico de todas, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido. Qualquer coisa, volta a explicação, mas não tem muita coisa para eu falar agora não. É só isso mesmo, simples assim. Ou seja, agora o segredo é pôr a mão na massa, tá tudo bem? Então vamos fazer os exercícios para nós treinarmos e tirarmos as dúvidas aí durante a semana. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos conversando. Um abração e se esforcem nos exercícios. Até a próxima!